Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui num episódio do Bate-Papo com o professor Jair e hoje é um dia especial. Nós estamos aqui com o Oswaldo, da ABB, do programa Luta pela Vida, da Associação Luta pela Vida. Então, acredito que o Monte Carmelo toda conheça ele, Então, nós vamos fazer esse bate-papo aqui para aprender um pouco, de como é um ser humano especial e que tem muito a falar para nós aqui, para que todos aprendam, vários pontos de vista. Então, é uma satisfação, hoje para mim, estar aqui conversando com o Oswaldo. Já estive com ele em algumas oportunidades e sempre uma voz de aprendizado. Então, obrigado, Oswaldo, por receber a gente aqui, por aceitar conversar com a gente, e é uma alegria. Bom, eu que agradeço, também pelo fato da gente ter essa oportunidade de sentar um pouquinho e conversar, porque professor não tem tempo, eu agradeço a sua presença, a presença do meu amigo que está de trás do celular lá gravando, Nosso cameraman. Nosso cameraman. Muito obrigado. Oswaldo, a dinâmica nossa aqui é tranquila, é a gente bater um papo como se a gente estivesse no quintal de casa, fazendo um churrasco. Oswaldo, eu queria ouvir desde um pouco da sua vida pessoal, passando pela vida profissional, pela vida aí de voluntarismo, desse papel que você faz aí brilhante. Então, a ideia do nosso bate-papo aí vai ser esse. Quando você fala assim, já deu, pode ir embora, você me fala para não te incomodar. Mas aqui tem assunto, viu? Tem conversa. Então vamos lá. Vamos começar lá desde a sua infância. Você nasceu aqui em Monte Carmelo. Como que foi lá a sua infância? Bom, eu sou filho de Monte Carmelo. Sou com muito orgulho filho de lavadeira de roupa, hein? Eu tenho um jeitão assim muito meu de dizer quando eu vejo alguém maltratando outras pessoas, principalmente pessoas mais carentes, eu não posso falar na íntegra porque não fica bem. Eu falo que ele é filho de Agora, quando eu vejo um cara tratando bem, sendo elegante, eu falo filho de lavadeira. E sou filho de lavadeira, minha mãe foi uma pessoa da comunidade, carente, e cresci como qualquer pessoa da minha classe social cresce, jogando futebol, subindo em árvore, pendurado em cipó lá no mato, fazendo brincadeira. Custoso ou não? Não, eles falavam que era, mas não era muito não, era só um pouco. Jogava pedra no telhado vizinho? Jogava, eu era. Estilingue com mamona? Com mamona, e fora os terrão que jogavam nos outros meninos, Punha apelido dos meninos, não pode pôr mais apelido hoje? Não, hoje é bullying, Naquela época nossa não, você podia dar até porretada que não tinha problema. Todo mundo tinha um apelido. E depreciativo, geralmente. Justamente. E eu cresci nessa família de pessoas humildes, financeiramente, mas assim, um berço com muito amor, muito carinho. Minha mãe não tinha muito tempo, ela trabalhava muito. E devo muito a um cidadão, aliás, dois cidadãos, Dr. Vivaldo Barbosa, que eu tenho certeza que ele está no paraíso, porque o coração dele era desse tamanho, e um tal de José Machado. Ele era da Conferência São Vicente de Paula, da época da sua tia, Dona Maria Augusta. E ele dava a cesta da Conferência São Vicente para minha mãe tratar do 7 filhos, que era muito pequeno, Então, também por isso, sou católico com muito orgulho, pela fé e também pela gratidão que eu tenho pela instituição Igreja Católica. Aí que começou a inspiração para você, então, desde criança? Na fé, sim, Agora, no trabalho social, eu me inspirei em duas pessoas. Uma foi o Dr. Vivaldo Barbosa, a outra foi sua tia, O Dr. Vivaldo Barbosa tinha uma personalidade de um anjo, E isso me obrigou a me moldar e devolver à sociedade, à comunidade, que ele depositou em mim, que é o amor. Maravilha. E como é que era? Seu pai, sua mãe? Seu pai era... Ele tinha qual profissão? Meu pai era lavrador, era um cidadão que não sabia ler nem escrever,
mas era dotado de um raciocínio rápido e lógico. Ele sabia que sem trabalho não há comida em casa. Mas infelizmente meu pai foi vencido pelo vício da bebida. E minha mãe ficou viúva com, não me lembro se é 37, se é 47, mas eu tinha 3 anos na época, eu sou caçula, né? Vocês são 7 irmãos? Vivos hoje é 3. E eu, com o longo da história, eu aprendi a trabalhar muito cedo. Hoje eu vejo o povo falar, porque não pode pôr menino menor trabalhar, porque a justiça do trabalho. Não, na minha época tinha que trabalhar, porque ou trabalhar para ajudar a mãe viúva ou passar fome. Então eu aprendi a trabalhar muito cedo. Com 7 anos minha mãe ia para a lavoura e eu ia. E aí acaba construindo o seu perfil, o seu caráter desde novo, né? Eu acho que é igual eu falei com um menino meu, né, que eu tenho muitos adolescentes, falei para ele, não precisa ser virar santo, só quero que você siga o meu exemplo. Seja o meu reflexo daquilo que eu fui e tento ser até o fim. Então, eu consegui, com esse sofrimento, mostrar um caráter que vem lá do começo da minha vida, né? Esse Oswaldo aqui é o mesmo do nascimento. Eu não mudei, me converti a uma fé, a uma ideologia política, não. Esse Oswaldo aqui é o mesmo de 55 anos atrás. Se eu não sou melhor, eu estou tentando melhorar. Mas, felizmente ou infelizmente, é o Oswaldo de nascimento, né? A gente constrói todo dia, né? Vai avançando, melhorando. Oswaldo, e aí passou esse período da infância e como é que foi sua juventude? Você trabalhava, estudava? Você estudou até que período? Jair, na minha época era uma época muito turbulenta, porque eu lembro quando estava terminando aquele regime militar. Então era uma época onde não se via um alto uso de drogas como há hoje, ou venda de drogas, né? Ou tantos jovens na criminalidade, né? Os jovens da minha época, 16 anos, 15, 16 anos, estavam no campo trabalhando, e era o que tinha. Então eu passei a minha juventude toda empenhado em trabalhar. Mas naquela época não é hoje, você trabalha hoje. Por exemplo, tem funcionário meu que ganha R$1.800, né? Um período, uma jornada, respeitando a lei trabalhista. Naquela época não tinha lei trabalhista. A gente trabalhava e ganhava uma mixaria. O dinheiro não tinha valor. As coisas muito caras, às vezes nem tinha. Né? Essa época não tinha coisa que tem hoje que não tinha. Né? Sacolinha de plástico, por exemplo. Né? Uma mochila para levar os cadernos à escola. Então, eu tive que optar entre trabalhar e estudar. Eu não tive a oportunidade que os seus alunos têm hoje. Eu consegui chegar à 7ª série, mas eu consegui o básico para não beber, trocar remédio por veneno, né? Então, naquela época não tinha opção. Ou trabalhava ou estudava. Então, eu tive que optar em trabalhar. E aí, nesse período, você exercia qual atividade? Eu sempre exerci atividades diversas. Já trabalhei no parque de indústria cerâmica, já trabalhei no campo, em diversas áreas do campo. Já trabalhei, depois já maduro, eu cortava lenha de machado com meus meninos da associação ter o que comer. Né? E já trabalhei em lojas do comércio, então eu já desenvolvi muitos trabalhos, inclusive de servente, né? Trabalhei de servente, não é fácil não, viu? Não quero. Imagina. Os jovens que estiverem me ouvindo, estude, porque não é fácil ser servente para a igreja. É um trabalho pesado e contínuo, né? Todos os dias ali. Muito sofrido. 8 horas por dia num trabalho. Hoje eu estou no paraíso, né? 17 anos na empresa. Eu me sinto no paraíso. Verdade. E em questão familiar, como que foi o início aí da sua vida adulta, né? A partir dos 18 anos, você casou com que idade? Como que foi a partir da vida adulta, início da vida adulta? Na verdade, o meu casamento tem 31 anos de casado, né?
Eu casei, minha mulher é mais velha do que eu estou com 55, ela está com 65. Nas contas aqui, você casou com 24? Isso. E ela, a gente construiu o que deu para construir, né, junto, né, financeiramente. Mas construímos algo que não se acaba, que é o respeito mútuo, o amor, o carinho, o comprometimento um com o outro, né, que são bases que a gente não tem nem como mensurar o valor disso. Como é que você conheceu sua esposa, João? Minha esposa não é da região, minha esposa é da região do perto de Gonçalves ali, né? Porventura a gente morou de vizinho. E eu precisava de casar e achei uma pessoa ideal, competente a mim. Que eu detesto sair, festas, ela também não gosta. Então foi o partido ideal, você entendeu? Foi essa mesmo que ninguém me quer, vou pegar essa mesmo. E aí casou? Casamos, estamos até hoje. Graças a Deus, hein? E a questão da... Você falou que está há quanto tempo aqui na ABB? 17. 17 anos? Isso. E como que foi isso? Como que você se inseriu e a princípio você iria exercer qual atividade aqui dentro da ABB? Jair, eu acho que quando você tem uma meta na sua vida, força de vontade, mas primeiramente Deus, né? Esse Deus que você crê te obriga a ser honesto, a cumprir regras, né? Eu vejo pessoas que não cumprindo regras, sendo desonesto, né? Levando uma vida totalmente desmedida e diz que acredita em Deus. Não, Deus obriga a gente. Se você crê em Deus, você é automaticamente obrigado a seguir regras, somente de honestidade. Quando eu entrei aqui, eu vim trabalhar em portaria, fazer serviço braçal, né? E já era o clube como a gente viu agora? Vê agora? Ou era um pouco menor? Não, sua ABB. A ABB ela é de 1972. A ABB é de 72. Mais de 50 anos. Vai, 72 para 2023. Eu sou de 82, tenho 41, Pois tenho é, 51. Pois é, ué. Então quando eu vim para cá já era isso aí, só que a ABB tinha um sócio, 400 e poucos sócios. E entrou eu e sua Casta na época, né, junto. Hoje são quantos sócios? Hoje estamos chegando a 1.000 titulares, né? Fora os dependentes. E a BB está isso aí hoje. Melhorou muito, precisa melhorar mais ainda, mas tudo é paulatinamente. Você não resolve os problemas da casa, da família, ou da empresa, ou da cidade, assim. Não existe mágica de administrar. Existe caixa 2. Às vezes é curto, né? Existe para nego esperto, caixa 2, caixa 3. Mágica em administrar não existe. Existe você ir gradativamente construindo e investindo. E isso tem sido feito há 17 anos. E você está na administração aqui já tem quantos anos? 15. 15? Então foi logo no início aí. Foi, velho. Você já chegou e... Chegando. Porque porque o líder, o papel de líder, ele é um papel especial no quesito decidir. Você tem que ser capaz de ver amanhã. Saber que amanhã pode ser bom ou não. Você tem que ter esse olhar, né? Você tem que ter esse olhar. E eu comecei a mostrar que dava para fazer uma ABB, desenvolver de uma forma rápida, segura e bem feita. Logo depois veio o Pablo, né, que é uma pessoa formidável. Muitos conhecem o Pablo. E estamos juntos até hoje, né? Ele agora é o presidente, estamos juntos. A palavra dele é a última da ABB. A minha não, é a dele. Na minha, nem em casa não é a última, a minha fica lá para trás, que é a última da minha mulher. Verdade. E aí você falou que um bom líder é aquele que projeta, né? que prevê, que tem a visão. Oswaldo, você falou aí da questão da previsibilidade, né? Da gente prever. Um bom líder é aquele que prevê o que vai acontecer e faz um planejamento. O que você prevê para a ABB, assim, que você gostaria de ver, que ainda não está pronto e que está no seu campo de visão? Né? Bom, tem várias coisas que eu acho que a ABB precisa se adequar para trazer juventude. Por quê? Porque a ABB, ela é um clube
recreativo, o nome já bem define, né? E é um clube voltado ao futuro, ele está sempre voltado ao futuro. Então é um clube mais para o grupo jovem do que o grupo velho. Então esses meninos de hoje, tá com 5, 6 anos, a gente tem que prever obras, né? Promover obras para eles futuramente. E eu tenho assim uma vontade imensa de ter na ABB um tobogã, né? Um toboágua, um parque aquático, né? Embora ele é caro, a gente já está nesse alinhamento, né? A diretoria está nesse alinhamento em agregar recursos para fazer esse parque aquático, fazer uma outra piscina, né? Para dar um fôlego para o número de associados que temos e investir em outras áreas, por exemplo, uma área importante também que eu vejo que é muito importante é a área de segurança para quem está dentro da ABB. Perfeito. Mas a gente que observa aí, né, nos últimos anos, que está aí como associado, percebe que houve um avanço significativo, né? Nos últimos, retornei a Monte Carmelo tem 8 anos, fiquei sócio aí há 8 anos, e percebo, né, que nesses últimos anos avançou, né? Muitas mudanças aconteceram e está nessa pegada de melhorias, né? Então, parabéns aí pela gestão, né, da ABB. Obrigado, né? E eu agradeço a sua observação. E a pandemia, esses 2 anos de pandemia, tem como você administrar uma empresa pública ou privada, cumprindo a sua meta mensal, diária ou anual, sendo humano. E qual que é a parte da ABB sendo humano? A ABB não fez emissão de funcionários. Os funcionários que estão contratados e têm filhos por criar, recebeu o seu salário, né? A gente não colocou por conta do governo, por causa de atraso. Então a ABB, infelizmente, tivemos que gastar nessa pandemia, tivemos que tirar do caixa dinheiro para pagar folha de pagamento sem ter receita, né? E a gente já tinha empréstimo, financiamento. Pegou desprevenido, né? Justo. Então agora estamos reestruturando o caixa e já voltando a construir. Estamos construindo agora arquibancada e um parque, um quiosque para fazer eventos na ABB e um quiosque pequeno em volta das quadras de tênis. Vai trazer tranquilidade, lazer, né, com churrasqueira para os associados do beach tênis e do tênis. Maravilha. A ABB é um ambiente muito gostoso, né? A gente vem aqui, faz aquele churrasquinho, conversa com a turma, o pessoal lá da UFA, né? Muitos ficaram sócios aí desde a vinda da UFA há mais de 10 anos, então fica uma turma boa, né, de fazer o entretenimento aí. Oswaldo, agora vamos para aquela questão da associação, né? Que é um tema eu gosto de falar. Esse é um tema que você vai gostar mais, né? E nós também vamos gostar de escutar, né? Porque é um trabalho voluntário, né? E eu acredito muito nessa questão, né? As pessoas, quando são voluntárias, elas acabam se colocando à disposição e às vezes trabalhando de forma muito eficiente, né? E é o caso que a gente percebe no seu trabalho, da sua esposa e do pessoal que ajuda lá na associação. Durante a campanha política eu estive lá algumas vezes e tenho como testemunho, né, como que funciona e a dificuldade às vezes, né, muitas vezes que você tem para desenvolver essa atividade, na busca de apoio constante, né, é a luta para fazendo o almoço pensando no outro almoço. Então, já de antemão, parabéns, né, e como é que né, essa história? Vamos falar um pouco da Associação Luta pela Vida. Quando que ela surgiu, em que ano, quando que startou assim na sua cabeça, na cabeça da sua esposa, vamos desenvolver esse projeto, ele começou pequeno, foi criando corpo? Bom, esse projeto começou, na verdade, puxando lá atrás do Dr. Vivaldo. Com 16 anos, né, eu já tinha essa predisposição a fazer um trabalho voltado à comunidade. Mas também eu não tinha, minha situação financeira era pior do que é hoje, né? E quando a gente casou, mas a minha mulher casou, eu trabalhava num hotel
na cidade e ela também trabalhava. Eu trabalhava de dia, ela trabalhava de noite, então a gente topava pouco tempo. Bom, um dia eu cheguei em casa, né? E ela tinha feito o almoço, era folga dela. Chegou os meninos e pediu comida. E só tinha essa, não tinha outra para fazer. Resumindo, para nós resumir, ela deu a comida que tinha lá para os meninos e sobrou pouca coisa para mim. Eu falei, não, põe farinha, nós comemos. Eu comia farinha, um pouco de feijão que tinha com farinha e iniciamos um trabalho pouco depois com a panela, porque ele foi até hoje. Na sua residência mesmo? Na minha residência. E como que você fazia para buscar essas crianças que precisavam? Crianças e adultos, ou eram só crianças? Não, na verdade, naquela época a gente não tinha condição de abraçar nem as crianças. A gente abraçava com muita dificuldade. Hoje não, hoje a gente tem o atendimento voltado tanto a criança, o adolescente, pessoas da comunidade e pessoas idosas. Hoje lá, cadastrado na associação, é 242 indivíduos, né, entre crianças, jovens e adultos. Não sei se você falou que ano que foi o início? Bom, eu estava até olhando hoje ali eu estava colocando o alvará, eu peguei o alvará sanitário. 4/1/2009 foi a legalização do alvará do CNPJ. Mas ela tem 31 anos que ela existe. Então foi no início do seu casamento? Foi, ela começou no início do casamento. A associação ela surgiu um ano depois de casado. Né? Eu vou fazer 32 anos de casado agora. Só que a gente legalizou porque era uma coisa muito assim, muito... como é que eu vou te dizer uma palavra assim, muito particular, uma coisa mais... Caseira, né? Só que tomou uma proporção tão grande, tanta gente que precisa da mão da associação, que teve que expandir. Entendi. E aí, a partir desse movimento, ele foi crescendo. Começou pequeno e foi desenvolvendo, até chegar no patamar hoje de ter mais de 200 Justamente. Usuários, vamos chamar de usuários. Vamos chamar de usuário. E a associação hoje, ela é reconhecida em 118 países pelo mundo. Inclusive, o que me deixa mais orgulhoso não é de ter recebido uma comenda do Vaticano, né, um reconhecimento, é de ser reconhecido e respeitado em países muçulmanos. Né? Como é que foi essa comenda do Vaticano? Essa eu não sabia, não. Essa comenda, o Vaticano, no mandato do Papa Bento XVI, nos deu uma comenda, um reconhecimento pela gente atender, estender o amor à classe que mais sofre no Brasil e no mundo, que é negros, pobres, latinos e homossexuais. São classes, são uma massa da população que querendo ou não, é discriminada. Né? E a gente fala que eu não sou, de forma nenhuma, racista, preconceituoso, mas existe sim. Tem pessoas no Brasil, você sabe, que ainda é preconceituoso com os homossexuais, com os negros, né, com pessoas de baixa renda, de favelas. Né? E a nossa instituição, o melhor dela não é as refeições que a gente dá, remédio, roupa, calçado e amor. Ela faz associação, ela pega esse indivíduo e mostra para ele que ele é uma peça importante na sociedade, que ele faz parte de uma sociedade. Né? Por quê? Porque um relógio, se você abre um relógio, é cheio de engrenagem. A engrenagem maior depende da menor para ser tocada. Então, essa é a sociedade. Eu penso assim, como um relógio precisa da engrenagem grande e da pequena para tocar, eu pego esses indivíduos e mostro para eles que cada ser humano tem o seu lugar garantido por Deus sobre a terra. Não existe melhores ou piores, pela cor, pela opção sexual, partido político, não existe isso. Exatamente, muito bom essa ação, né? E as pessoas são diferentes umas das outras, né? E a gente precisa respeitar
todos, né? Uns com certas dificuldades, outras com outras dificuldades, mas somos todos iguais, né? Somos diferentes, mas iguais. Não podemos viver num país que copia a Índia. A Índia tem casta. Brahmana, sacerdote e os Dati. Os Dati considerados como poeira, como nada, como lixo. Não, o Brasil não tem não pode adotar essa política de casta. Existe o brasileiro. Com dinheiro, sem dinheiro, é tudo igual. O dinheiro é a parte. O que nós precisamos é gerar oportunidade para as pessoas. Justamente. E cada uma desenvolve as suas habilidades e segue à frente. Eu acredito que nesse percurso, né, gerando as oportunidades, cada um vai em uma direção, uns vão se projetar mais, outros menos, mas desde que as oportunidades sejam oferecidas. Eu acho que é mais ou menos assim. Não é assim. Assim que funciona. E a questão, vamos falar um pouco das dificuldades que você enfrentou, tanto pessoal quanto dentro, né, da própria instituição. Você era um recém-casado, então tinha a vida, né, particular ali do seu núcleo familiar, e de repente essa ação, né, de você ter que se dedicar ao outro, e às vezes uma carga horária grande. Como que ficava a sua vida pessoal, né? O seu trato com a esposa, os dois naquela mesma pegada, às vezes ela brigava com você, falando, não, vamos desistir, está tirando nosso tempo, ou sempre vocês pensaram, não, é isso que nós queremos e fazer o bem é o nosso objetivo maior, né? Ô Jair, você falando aí, você me lembrou de um episódio. Vou te responder e vou tocar no assunto. É a mesma coisa. Eu, mas a minha mulher, somos muito parecidos na questão de direção. Estamos caminhando numa estrada, não um à frente ou outro atrás, lado a lado. E a nossa questão, tanto das dificuldades anteriores, é as mesmas de hoje. Não na questão de tempo, mas não na questão de dinheiro. Porque a associação não vive de dinheiro, ela vive de doação de alimento. Né? Você tem lá, você sabe. O tempo é a gente que faz. Eu, nessa jornada que eu me venho fazendo, né, já tem 52 anos, eu tive que deixar 3 sonhos à beira da estrada. Por causa de outras prioridades. Para aqueles que não sabem, vai ficar sabendo agora. Eu tive que deixar o sonho de ser filho. Eu perdi meu pai com 3 anos. Não tenho amor de pai. Eu tive que deixar o sonho de ser padre. Eu queria ser padre, viu? Mas eu tive que escolher entre seminário e trabalhar. Minha mãe viúva, tinha que tratar dela. Se fosse hoje, dava tempo, né? Porque hoje está tão fácil trabalhar, né? E deixei na beira do caminho o sonho de ser pai, por causa de um problema de saúde da minha esposa. Só que Deus, eu sei que você acredita em Deus, você vai assimilar o que eu vou te falar. Deus pegou todos os sonhos que eu deixei, cá na frente, acrescentou todos num só homem. Hoje eu sou considerado o pai da comunidade. Ou melhor, o pai dos pobres. Onde tem um pobre igual eu, o pai está lá. Então, quando você carrega o seu irmão nos ombros, não é peso, não tem cansaço, não tem dificuldade. Às vezes falta alguma coisa, às vezes hoje falta um óleo, falta um arroz, mas sempre Deus dá um jeito de proteção. As coisas vão acontecendo. Eu não canso de trabalhar não, viu? Não canso de trabalhar não. Sou novo, sou um cara jovem. Você está jovem. Tem muita lenha para queimar. Respondido? Respondido. E traz uma motivação para a gente que está de fora, que às vezes, né, reclama por motivos muito pequenos e você com esse objetivo grande, né, luta todos os dias. Então isso é uma inspiração, né, para as pessoas que estão vendo a gente. E minha mulher passa por um câncer desde 2006, agora passa em 2020, né?
Quando eu falar você, a gente está estendendo a sua esposa, porque às vezes, por vício de linguagem, a gente afoga. Perfeitamente, perfeitamente. Mas, parabéns para vocês dois, né? E para as pessoas que trabalham lá também de forma voluntária, né? Direto e indiretamente, a gente acaba se tornando uma rede, né? Uma grande rede. Aí nós falamos das dificuldades pessoais, que não são dificuldades, né? Mas foi uma vitória. E a questão de administração da ONG, né? Da associação, o dia a dia, para que vocês tenham material tanto alimentar quanto para as outras atividades, como que funciona? É tudo por meio de doação? Como que você consegue recurso suficiente para manter? Certos meses o caixa fica negativo? Como que funciona, Oswaldo? A gente conta somente com a mão de Deus. Uhum. Dependemos da mão de Deus. A doação, a gente sabe que a associação não vai sobreviver. Ela sabe, a gente sabe que ela vai sobreviver. Certo. A gente às vezes não tem hoje, mas sabe que vai acontecer. Mas aí as pessoas fazem doação? Você já tem pessoas fixas? Não. Sempre aleatório? Geralmente a gente tem doações, não em dinheiro. As doações, a gente pede doação em mercadoria. Uhum. Porque a associação ela tem um trabalho, eu falo muito que é um trabalho de misericórdia, e esse trabalho ele é sustentado com alimentos, né? Mas você tem água, luz pagar, óbvio, né? Tem gás, tem. Só que o gás, tem pessoas que se propõem a pagar o gás. Ele não dá o dinheiro para quem paga o gás, ele paga o gás, né? Eu preciso pagar a luz. Não, a pessoa paga a luz. Bom que dá uma maior credibilidade aí para a sua associação. Porque a gente não quer dinheiro, a gente não precisa do dinheiro. Quem é rico da graça de Deus não precisa de dinheiro. Ele precisa, às vezes, de uma ajuda, mas no nosso caso, ajuda alimentar. Para as pessoas terem uma noção, assim, em números, né? Você sabe quantos quilos de arroz, por exemplo, que vocês consomem lá no mês? Jair, a nossa despesa mensal financeira chega a ultrapassar 11 mil. Uhum. Porque tem 2 funcionários, tem que ser pago, né? Mas é meu trabalho de forma voluntária. E hoje a associação, ela faz 10 kg de arroz, 20 kg de feijão, 3 cabeças de repolho, 3 kg de tomate. Quando é cenoura, 10 kg de cenoura. Isso por dia? Por dia, 10 kg de batata. Então a nossa despesa financeira, ela passa de 11 mil mensal, né? E eu não estou pondo a gasolina que eu uso no meu carro para levar as cozinheiras buscar. Bom, isso também eu não vou nem falar, porque eu acho que caridade não é eu pegar o que você doa e dar para o nosso cameraman. Isso não é caridade, isso é ser atravessador. Uhum. Caridade é tirar um pouco do meu, você tirar do seu e fazer doação. Tem muita gente que acha que fazer caridade é sair recolhendo as doações dos outros e entregar. Isso não é caridade, não. Que caridade é essa? Isso é uma caridade que não tem valor nenhum. Caridade é você tirar R$1 que você tem no bolso, dá para o seu irmão comprar um café ou uma bala para ele chupar. Isso é caridade. Então, a gente faz assim. Eu contribuo com a minha parte financeira, né? Que é pouco, eu não posso contribuir muito. Eu pago uma parte, né? Tem funcionários, tem água, quer dizer, água não, porque a água é isenta. Tem luz, tem gás, tem comida para pagar. Eu uso o meu dinheiro do salário da bebê uma parte. Eu não posso tirar a metade, porque minha casa é financiada. Minha mulher passa por problema de saúde. Então eu tiro uma parte, a outra parte. Por isso que eu sempre falo, gente, doa batata, doa tomate, doa macarrão. Porque quanto mais eu doar, maneira para mim, porque eu não dou conta sozinho. E lá na associação, além de fornecer os alimentos, tem alguma outras atividades que a sede é lá no bairro São Sebastião. Essa sede está lá há quanto tempo? Essa sede está lá desde o 4 de janeiro de 99. E aí as atividades são
Lá, o melhor de tudo da Associação Luta pela Vida, tem duas instituições no mundo que é parecida. A nossa, que é a de vocês também, e a da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá fez no galinheiro um dos maiores hospitais caritativos do mundo. Tá? E a Associação Luta pela Vida foi construída num ponto de extrato de droga. Um local que destruía família, um local que vendia droga e servia para consumo. Comprei esse imóvel, esse ponto de tráfego de um, né? E transformei numa associação que hoje, de uma maneira, salva famílias, né? E a gente está lá já esse período, né? Está me perguntando. E aí, além da atividade de fornecimento de alimentação... Tem as terças-feiras, tem um dos meninos que cresceu, chama Ronaldinho, Ronaldinho, né? Ele ministra aulas de ajuda aos meninos. Aulas de reforço escolar, leva bolo para eles, né? Hoje ele é engenheiro agrônomo, é um dos meus meninos. Olha só. Que cresceu e frutificou. Vai casar agora. E eu achei bonito. Ele fez agronomia aqui em Monte Carmelo? Fez aqui em Monte Carmelo, já deve ter uns 8 anos. E ele está fazendo uma casa muito bonita, perto da Fucamp. E a casa que ele está fazendo lá, que já está pondo laje, tem 3 quartos. Aí eu perguntei, né, para ele, né, mas só você mais a esposa, para aquele irmão? Não, um para mim mais minha esposa, um para o nosso filho e um para você mais a minha mãe. Tá vendo? Tá vendo que o bem, fazer o bem faz bem? Estou passando para ele um legado. Daqui uns tempos eu estou indo embora, né? Seguindo outros planos, e ele dá continuidade ao trabalho. Maravilha. E diante, né, de toda essas atividades, né, de todo esse mais de 200 pessoas envolvidas, esse volume todo, né, de recurso, a gestão pública, né, os gestores públicos, os administradores públicos, a nível local, estadual, como que funciona? A associação, ela pode ser auxiliada pelo poder público? Como que ela está hoje? E ela recebe ajuda do poder público ou só de pessoas voluntárias da sociedade? Bom, a associação hoje ela é amparada pela comunidade, né? Às vezes pessoa que tem menos do que eu ampara a associação. Mas essa pergunta sua é muito pertinente e eu vou te responder de uma forma bem tranquila. Houve um fato na associação, não sei se você lembra recentemente, de um personagem mineiro que queria conhecer eu e minha esposa, o governador Zema, né? Embora eu não tenha lado político, eu não envolvo em política. Foi, conheceu e tal, né? E deixou parte do salário da associação. Foi a primeira vez na minha vida de associação, né? Em 31 anos, até agora, fazer 32. Não, 32 de casado, 31 de associação. Que um político tirou dele e deu para a associação. Não é uma crítica aos outros políticos. Agora, já aproveitando, né, vou ter que falar, ganhamos uma caminhonete através daqueles deputados, né, o Estrado conseguiu com ele, com o Zema, né, porque na época a gente conversava, eu falei para o Zema que a nossa necessidade era uma caminhonete para estar transportando as doações. Vou pegar ela dia 28 agora. Então vai ser recente agora. Dia 28, sem ser nessa sexta, na outra, lá na prefeitura. Só que assim, Jair, eu jamais vou falar que um prefeito, um vereador, é ruim porque, ou é mal, porque não ajuda a associação. Não é tarefa, para mim, na minha visão, não é tarefa dele carregar a associação nas costas. Ele tem que fazer uma gestão pública voltada a 3 pilares. Dando prioridade. Saúde, segurança e educação. Ele não precisa ajudar a associação, se não quiser. Ele tendo esses 3 caminhos com prioridade é o suficiente. Até porque ela de origem é uma organização não governamental. Justo. Esse é o meu pensamento. A associação,
ela é uma idealização minha, eu que almejei esse trabalho e eu tenho que fazer ela seguir seu caminho, né? Agora, é óbvio que se um vereador, um prefeito, ou quem lá que seja, o presidente da Câmara quiser ajudar a associação, isso vai do lado humano dele. Certo. Assim como eu largar minha vida para tocar a associação, é do meu lado humano. Né? Eu larguei a minha vida por causa da associação. É uma vontade individual. Justamente. Se ele quiser, se o prefeito quiser, ou o futuro quiser, ótimo, não tem problema. Mas o Oswaldo não pode largar suas obrigações e ir lá. Entendi. Não, perfeito. Essa causa é muito importante, né? Essa questão das pessoas serem voluntárias, parte de cada um, né? As pessoas não têm que ter obrigatoriedade de exercer tal atividade, é muito de cada um, né? E ainda bem que a gente tem pessoas voluntárias e que fazem o bem, né? Oswaldo, para não tirar o seu tempo, porque você é um rapaz muito ocupado. Obrigado pelo rapaz, né? E que está sempre aí na atividade, tanto da associação quanto aí profissional, né? Eu queria ir para o fechamento aqui da nossa prosa, espero que a gente faça uma outra, porque tem muita coisa aqui na minha cabeça que eu gostaria de falar, mas é bom a gente fazer. É meio curto, né? É igual série, né? Vamos fazer por episódios. E essa questão, o que você espera, né? Olhando para agora, olhando para o cenário do Brasil, né? Que é um país que a gente vive, olhando para Minas Gerais, olhando para Monte Carmelo, o que você gostaria, né? Como que você gostaria que as pessoas se comportassem? Como que você gostaria que a nossa juventude fosse? Como que as crianças, né? Num cenário próximo do perfeito, né? Como que seria uma comunidade ideal para você? Diante de todas as dificuldades que a gente tem, né? Como ser humano, para se organizar como sociedade. As pessoas vêm se posicionando muito, né, polarizando, indo muito para o confronto. Diante de tudo isso, né, como que você gostaria que o ser humano fosse, a nossa sociedade se comportasse? Bom, Jair, o Oswaldo é um cara muito simples. Acho que tem um campo de visão assim, bem diferenciado de muitos. E uma das coisas que eu gostaria que a sociedade refletisse, que é impossível ser feliz sozinho. A gente é feliz em grupo. O ser humano só pode ser feliz em grupo. E viver em grupo, e ser feliz em grupo, é tolerância, ser tolerante, respeitar opções, sejam sexuais, políticas, religiosas. Não existe felicidade onde há divisões. O meu sonho é que o Monte Carmelo, o nosso estado, o Brasil, chegue a um patamar que deixamos as armas no chão e vamos seguir nosso caminho. E o segredo maior disso chama-se fé. O Brasil precisa voltar a ser aquela famosa terra de Santa Cruz, né? O Brasil tem o tipo de terra de Santa Cruz, mas perdeu por causa de, às vezes, das opções sexuais, religiosas, da cor da pele, da classe social. Precisamos voltar a ser aquela terra de Santa Cruz, aquele povo piedoso, de coração mole, né? Terno. Esse é meu sonho, que o Brasil retorne a ser a famosa terra de Santa Cruz. Perfeito. Bater palma, né? Oswaldo, muito obrigado aí por ter aberto as portas, né? E aceito o convite, né? De trocar uma ideia. O nosso objetivo aqui é conversar com as pessoas, entender, né? E as pessoas que exercem uma certa liderança, que são fonte de inspiração, falem para as outras, né? E que a gente mude e não só mude, mas avance, né, como sociedade. Nós que estamos aqui em Monte Carmelo queremos uma cidade cada vez melhor, né? Uma cidade que as pessoas se respeitem, que tenhamos desenvolvimento econômico, que as pessoas tenham maior renda e maior qualidade de vida.
Então esse é o, Fica o convite para você retornar. O dia que você estiver, quiser fazer, bater um papo, seja informal, tomar cerveja, eu não posso, porque meu chefe vai dizer, depois eu me mando. Tomar uma água, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Se você puder dar uma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo, que se inspiram, né, na sua pessoa, o senhor que tem esse lado inspirador, que é um líder aqui em Monte Carmelo. Então, se o senhor pudesse falar para... Vou deixar só uma mensagem pequena. Vou passar uma mensagem ao mesmo tempo um convite. Vocês que tiver às vezes na ideia, né, que a gente chega num patamar que às vezes aquele dia ruim, nublado, né, sem chuva, mas nublado, você acha que as coisas não dão certo, que poderia ter um carro melhor, uma vida melhor. Então eu gostaria de fazer um convite a você, faça uma visita à associação, vá conhecer, vai dar um abraço nos meninos. Eu tenho meninos lá que às vezes o pai é presidiário, a mãe está na prostituição, na droga. O único carinho que eles têm é o meu, da minha esposa. Então, se você for, você tem muito a oferecer. Você às vezes não pode doar R$1, ou R$10, ou R$100 para ninguém, né? Às vezes, porque tem hora que também nem R$1 não tem. Mas você pode, na rua, na sua vizinhança, na praça perto de sua casa, ou na associação, você pode fazer uma caridade muito grande. Então, bom dia, um abraço, fazer o bem faz bem, e até o deserto do Saara, lá tem vida. Se você observar, tem vida. E dentro de nós tem que ter mais vida ainda. Coração fraterno, coração amistoso, amoroso. Fazer o bem faz bem. Fica o convite para vocês ir lá. E você também vai almoçar. De quebra, ainda como um arroz com carne moída, o melhor do Brasil. Eu sou prova disso. Fui lá, experimentei. E é isso. Vamos ser voluntários, vamos visitar a associação. E quem puder ajudar, seja financeiramente, seja por meio de carinho. Um abraço, se der, faz diferença. É isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Finalizando aqui o bate-papo com o professor Jair. Hoje, o nosso grande amigo, Oswaldo. Valeu. Obrigado, Jair. Valeu, obrigado. Obrigado, cameraman. Um abraço.